Graça e paz, bom dia! Meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional diário. Nós estamos lendo, meditando nos salmos de romagem, que são os salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, e hoje nós vamos estar lendo e meditando num trecho, numa porção do Salmo 132, que é o maior salmo do grupo dos salmos de romagem. O que são os salmos de romagem? O salmo de degrau, você lê aí na sua Bíblia, alguns traz escrito salmo de peregrinação, salmo de degrau, salmo de romagem, e você não para e fala assim, gente, que isso? Eu mesmo, muito tempo da minha vida, eu fiquei meditando na adolescência o que significava salmo de degrau, salmo de romagem, até que um dia eu li em uma outra Bíblia salmo de peregrinação e comecei a falar assim, não, deve ser alguma coisa que o povo canta quando está andando. Na verdade, é mais ou menos isso mesmo. O salmo de peregrinação ou de romagem eram os salmos cantados quando os grupos de família se reuniam a ir para Jerusalém. O povo de Israel tinha a obrigação de ir pelo menos uma vez ao ano, todo judeu tinha pelo menos uma vez ao ano ir a Jerusalém adorar o Senhor. Qual eram essas oportunidades? Eram na Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa do Tabernáculo. Então, 3 vezes ao ano, pelo menos uma festa eles tinham que ir. A Jerusalém, que é uma subida, a cidade fica no alto, o templo fica no alto, e eles tinham que ir lá adorar o Senhor. Então, eles formavam um grupo de famílias para irem a Jerusalém. E nessa caminhada eles iam cantando. Cantando o quê? Cantando sobre suas aflições, cantando sobre suas vitórias, cantando sobre o templo. E hoje, justamente, nós viemos fazendo essa peregrinação rumo à Cidade Santa. E hoje nós estamos no Salmo 132, chegando nas portas de Jerusalém, né? Mas eu vou ler somente 7 versículos do Salmo 132, que é o maior cântico, né? Ele tem 18 versículos. Nós vamos ler essa introdução do Salmo 132 e nós vamos partir para o livro de Samuel. Porque eu só consigo entender a beleza dos salmos, vocês podem ter observado, quem vem acompanhando o desvendar, né, os louvores cantados nos salmos de romagem, você pode observar que sempre eu volto numa história dos livros históricos, sempre volto a crônicas, a reis. Hoje nós vamos voltar ao livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel e algumas histórias, para poder entender. Então, os livros do Antigo Testamento, ele é muito importante para que nós possamos entender muita coisa de Salmo e tudo do Novo Testamento. Se eu não sei os livros do Antigo Testamento, eu não entendo muitas das falas de Jesus, eu não entendo o comportamento do povo daquela época, porque está tudo vinculado. O Antigo Testamento é uma ponte para o Novo e é também tudo que está inserido em Salmos. Então eu preciso saber das histórias do povo de Israel para entender muito dos salmos que a gente canta, que a gente ora, que a gente lê. Então vamos lá. Como eu falei, essa é a última semana que vamos estar, hoje é segunda-feira, né? Essa é a última semana que vamos estar trabalhando os salmos de romagem, porque está acabando. Então a gente pode fazer essa divisão no Salmo 132. Fala assim do verso 1 ao 7. Senhor, lembra-te a favor de Davi, de todas as suas provações, como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o poderoso de Jacó, declarando: não entrei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que meus olhos conciliem o sono, nem que as minhas pálpebras repousem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Todo-Poderoso de Jacó. Ouvimos falar que a arca poderia se encontrar em Efrata, mas encontramos no campo de Jaar. Entremos na habitação, vinde e adoremos ao Senhor diante do estrado de teus pés. Não, quem fala isso? Davi fala. Lembra-te de Davi. Davi falou: não entrarei na minha tenda e não deitarei, não darei sono aos meus olhos, não permitirei que meus olhos descansem enquanto a arca do Senhor
não tiver um lugar, enquanto a arca do Senhor não tiver em repouso, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Por que o salmista lembra da declaração? O Salmo 132 não existe o fechamento de quem é o autor. Não é Davi, porque o salmista fala assim: Senhor, lembra-te a favor de Davi de todas as suas provações. Ele faz uma menção dos votos que Davi fez e da aflição que Davi passou. E mais à frente nós vamos ver amanhã que tem também palavras de Salomão. Então, o autor é um anônimo, mas pode ter sido Salomão que escreveu. Então não fecha. Então ele entra no grupo dos salmos anônimos, porque não tem o fechamento. Mas eu quero ficar aqui na lembrança que o salmista traz do voto de Davi, da aflição de Davi, do que Davi passou por causa da arca do Senhor. Então a nossa reflexão hoje vai estar pousada completamente na arca do Senhor, na presença do Senhor. Nós vamos caminhar com a aflição de Davi. Por que Davi ficou aflito de saber que a arca do Senhor, a presença do Senhor, ela não tinha um lugar para si? Então vamos lá, caminhando nessa aflição. Primeiro, quando Deus manda Moisés construir a arca, eles estão no deserto. Eles estão caminhando naquela peregrinação de 40 anos no deserto. Então a arca, ela foi construída no deserto, ela não tinha o lugar certo, e conforme a nuvem de dia se movimentava, o povo levantava, desmontava o tabernáculo e seguia aquela nuvem até chegar na terra prometida. Quando chega na terra prometida, a arca continua a sua peregrinação até ficar a tenda ser construída num local. Quando ela é construída naquele local e aquela tenda fica ali, a paz também não reina. Por quê? Primeiro vem aquela peregrinação toda no deserto, aquela caminhada toda, entra o período dos juízes e cada um começa a fazer segundo o seu propósito, segundo o seu coração. Nesse período dos juízes se levanta, sempre tem um sacerdote, sempre tem os levitas, e nessa época em que a arca foi perdida, gente, a arca foi roubada. Quem era o sacerdote na época? Eli e seus filhos. E diz a palavra do Senhor lá no livro de 1 Samuel que os filisteus invadem a terra. Primeiro a gente precisa lembrar que Samuel era criança, era novo, era adolescente nessa época. E Eli já era sacerdote há muitos anos e os filhos de Eli já estavam assumindo o lugar de Eli. E Deus não se agradava do comportamento do sacerdote Eli e nem do comportamento dos filhos de Eli. Então Deus permite que os filisteus invadam aquela região e tomem a arca. A palavra do Senhor lá em 1 Samuel capítulo 4 narra essa história. Quando os filisteus eles invadem a cidade de Eben. 1 Samuel capítulo 4, vamos ler um pedacinho. Naqueles tempos aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. O que acontece? Eles acharam que eles poderiam vencer a guerra se a arca do Senhor estivesse com eles. Então, assim, era um costume, toda vez que tinha uma guerra, vamos levar a arca do Senhor para frente, vamos levar. Então, a arca do Senhor não tinha sossego, tá vendo? Ela vai para lá e para cá. E diz a palavra do Senhor no verso 4, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Então as autoridades do povo mandaram trazer a Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofi e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e clamaram: que significa esse forte grito do acampamento dos hebreus quando foram avisados de que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento? Grande temor tomou-se sobre os filisteus.
Então os filisteus achou que eles iriam perder a guerra porque o Deus dos hebreus estava ali com eles naquele momento. Só que não foi isso que aconteceu, porque Eli estava em pecado e os filhos também. E aonde há pecado, a presença do Senhor, ainda que representada naquela arca, ela não age, Deus não age, Deus não habita no meio do pecado. E diz a palavra do Senhor que, no capítulo 4 ainda, no verso 10, e assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca do Deus vivo e Rofi e Finéia, os filhos de Eli, foram mortos. Eli, quando soube dessa situação, que eles tinham perdido a arca de Deus, ele cai. Ele leva um susto tão grande que ele cai da cadeira. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu da frente de guerra até Siló com as roupas rasgadas na cabeça e avisou Eli. Então, a partir dali, começa a peregrinação. A arca do Senhor está com os filisteus e fica 7 meses com os filisteus. O primeiro lugar que os filisteus colocam a arca no templo de Dagon está ali no capítulo 5 de 1 Samuel. Na casa de Dagon, colocaram a arca de frente para Dagon. Então a Dagon cai durante a madrugada. No outro dia eles levantam Dagon e Dagon cai novamente. Por fim ele quebra a cabeça. Aí os filisteus entendem que ali há um problema com aquela arca. E não é só isso, eles começam a ficar doentes e começam a peregrinar a arca do Senhor pelas cidades dos filisteus. E cada lugar que ela passa, os filisteus ficam doentes. Por fim, eles resolvem devolver a arca do Senhor. Isso está lá no capítulo 6 de 1 Samuel. E eles devolvem a arca para a terra do Senhor. Eles devolvem a arca para os hebreus, mas não de qualquer forma. Coloca no carro do boi e manda o boi levar. Eles mesmos não levam. E a arca chega em Bet-Semes. Só que quando chega em Bet-Semes, o povo... Lembra que era o período dos juízes, cada um fazia o que queria, ninguém respeitava a presença do Senhor, ninguém respeitava a casa do Senhor. E o que acontece? Eles abrem a arca e começam a olhar dentro da arca. E a palavra do Senhor diz que só o sumo sacerdote pode chegar perto da arca. Só os levitas podem carregar a arca. E diz a palavra do Senhor que eles morrem. 30 pessoas, se eu não me engano, eles caem mortos. Isso está em 1 Samuel capítulo 6. E ali houve um grande temor por causa desses homens que morreram. E eles decidem tirar a arca de Bet-Semes e levar a Jearim. E diz assim no 1 Samuel capítulo 6, verso 20. Então os habitantes de Bet-Semes exclamaram: quem poderá de agora em diante permanecer na presença do Senhor, Deus Santo? Para quem devemos enviar a arca a fim de que ele se afaste de nós? Em seguida, mandaram mensageiros a moradores de Kiriat Jearim e falaram: os filisteus restituíram a arca do Eterno. Descei, portanto, e levai para vós. Então os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor e as conduziram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Gente, a arca do Senhor vai para Kiriat Jearim e ali ela fica lá, esquecida, durante muitos anos. 20 anos depois, Samuel começa a legislar, porque Samuel era um adolescente nessa época. Então, olha, para pensar quanto tempo a arca do Senhor ficou abandonada, só com Eleazar. 20 anos ficou ali, mas Samuel estava presente ali, mas não tomou uma atitude de construir o tabernáculo novamente. O tabernáculo não foi restituído porque foi queimado pelos filisteus. Saul toma posse, se torna rei. Reina durante 40 anos e a arca na casa de Abinadab. O que fala o Salmo 132? Que Davi era aflito por causa da arca do Senhor.
A arca do Senhor na casa de Abinadab não tinha um tabernáculo. A arca do Senhor não era o lugar do povo ir lá adorar. A adoração, a ida a Jerusalém para adorar, estava fraca, não tinha essa constância, porque não era um tabernáculo, era a casa de Abinadab. Então, mais de 60 anos se passaram e a arca na casa de Abinadab. Qual foi a primeira coisa que Davi, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, qual foi a primeira coisa que Davi fez quando se tornou rei de Israel? Porque primeiro ele se torna rei só de Judá. Depois, quando Saul morre, ele se torna rei de todo Israel. O que Davi faz? A primeira atitude de Davi, diz o Salmo 32, ele começa a colocar em prática aquilo que ele desejava, que a arca do Senhor tivesse um lugar. E diz a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, no total de 30 homens, e conduziu a cidade de Judá. E ali, ele fez isso para quê? Com que objetivo? Com o objetivo de pegar a arca do Senhor, para a qual o nome do Senhor fosse invocado no lugar certo. Só que muitos anos haviam se passado. Davi não sabia como funcionava mais, o povo não lembrava mais das leis dadas no deserto a Moisés. O povo não lia mais, parece muito com o tempo agora, né? E aonde eu quero chegar? Que o zelo de Davi, mesmo com todo o zelo, mesmo com toda a preocupação de Davi, da arca do Senhor, da casa, ter um lugar, Davi estava errado. Porque as coisas do Senhor é feita da forma correta, tem regras, não é feito de qualquer maneira, não é, eu vou aqui, vou abrir uma igreja, vou cantar, não é assim. Existe a Bíblia repleta de coisas que Deus quer que nós façamos para o adorar verdadeiramente. E diz a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, que eles colocam a arca num carro de boi e eles começam a conduzir essa arca em direção a Jerusalém. Tiram da casa de Abinadab, que lá ficou mais de 60 anos, eu quero que você preste atenção nisso. E eles colocam no carro, só que o carro de boi tropeça e a arca parece que vai cair. Então lá, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6, fala assim: quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca do Senhor. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali, mesmo junto à arca de Deus. Imagine o temor, o desespero de Davi, porque Davi queria o quê? Gente, a história é grande, mas é para a gente entrar no contexto do Salmo 132 amanhã. Então, vamos lá. Quando Uzá morre, Davi vê que tem alguma coisa errada. E eles pegam aquele carro de boi e eles levam para casa mais perto. Verso 10 fala assim: por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom. Aqui que eu quero falar com vocês, é aqui que vai ser a nossa oração de hoje. Verso 11. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Gente, a arca do Senhor ficou mais de 60 anos na casa de Abinadab e nada de bom aconteceu, nada melhorou. E a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E ele foi abençoado grandemente, de uma forma abundante, de uma forma sobrenatural. Depois desses 3 meses, Davi, da forma correta, levou a arca para Jerusalém, como ele queria, como ele desejava, como ele era a aflição dele, da arca do Senhor, ter um lugar, como fala no Salmo 132. Só que a aflição dele não para aí, né? Depois a gente vai ver amanhã que continua. Só que ele conseguiu levar a arca do Senhor para Jerusalém. E o que eu quero dizer para nós hoje?
para mim, para você nessa semana que está começando. Quando a presença do Senhor, quando nós valorizamos a presença do Senhor na nossa casa, Deus age. A arca ficou anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Mas Obed-edom, ele valorizou o que estava dentro da casa dele, que era a presença de Deus. Obed-edom, ele abriu o coração para receber Deus na casa dele de bom grado. Obed-edom orou a Deus, entregou a casa dele na mão de Deus, consagrou a casa dele para receber Deus. E Deus não deve ninguém. E Deus faz o quê? Abençoa a vida de Obed-edom de sobremaneira. Ele enriquece em 3 meses. Ele ganha bênçãos abundantes em 3 meses. E assim como Davi honrou a presença do Senhor, ao ponto de falar que não iria descansar enquanto a presença do Senhor, a arca do Senhor, tivesse um lugar de repouso, sem passear para lá e para cá, Obed-edom também. Então, nesse dia, que a nossa aflição possa ser receber o Senhor na nossa casa. Que a nossa agonia seja estar em receber o Senhor na nossa casa. Que quando o Senhor entrar na nossa casa, porque nós nos convidamos, ele não é mal educado, nós convidamos Deus para entrar na nossa casa. Que a gente possa honrar essa presença como Obed-edom honrou. Salmo vem crescendo. O louvor fala agora Deus dentro da minha casa. A arca no lugar certo. Aonde a presença do Senhor tem que estar na nossa vida hoje, gente? O Espírito Santo habita em nós. Então não vamos valorizar aquele que habita dentro de nós. Toda a honra, toda a glória do Senhor na sua vida. Que você possa ter uma semana abundante, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, porque a presença do Senhor está dentro da sua casa. Que você possa parar de reclamar, de murmurar, de chorar e contemplar a beleza que é a presença do Senhor da sua casa. E não achar que é alguma coisa comum, como Abinadab fez. Abinadab achou que aquilo era comum. Não levar, Deus está sempre aqui comigo. Não, mas valorizar, agradecer, engrandecer e louvar a presença do Senhor, que hoje entra dentro da sua casa. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Eu sei que foi grande a introdução para entendermos o contexto do Salmo 132, mas que possamos entender que a plenitude de tudo está na beleza daquele que honra a tua palavra, daquele que honra a tua presença, daquele que honra, Senhor, a tua graça sobre nós, Senhor. Derrama as bênçãos que o Senhor derramou sobre Abinadab naquele dia, sobre nossa casa, sobre nosso lar, sobre nossa família, essa semana, esse ano, em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente continua no Salmo 132 e a gente vai ver, continuar nas peregrinações de Davi. Compartilhe, essa palavra abençoa a sua vida, compartilha com aquele que você ama. Amém? Beijo, até amanhã.